Olá, meus amores do nono ano, bom dia! Tudo bom? Prontos para mais um dia de revisão? Então, hoje vamos de regência verbal e termos essenciais da oração. Então, vou fazer um resumo para vocês da matéria, ok? Vou explicar aí para vocês tudo direitinho. Depois vamos ao exercício e lá no finalzinho vamos à autocorreção com aquele nosso encontro lá na nossa aula online. Então, eu aguardo todos vocês na aula, quero a participação de todos, beleza, gente? Então, fiquem atentos que logo, logo eu coloco o link para vocês. Mas, durante isso, qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no particular e eu respondo. Então, vamos às explicações e depois aos exercícios, ok? Então, vamos lá. Revisando regência verbal e termos essenciais da oração. Vamos começar por regência verbal, né? Então, a regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e os seus complementos, que são os termos regidos, ok, gente? Então, de forma geral, a regência verbal é aquela relação entre o verbo e o seu complemento, pedindo ou não uma preposição. Então, olha o exemplo. O conhecimento pertence a todos. Então, o verbo aí é o termo regente e a todos, que é o seu complemento, é o termo regido, tá bom? Para isso, é muito importante a gente saber o significado dos verbos, porque vamos ter verbos que vão ter aí mais de um significado, e isso também vai interferir na regência verbal. Vamos observar aí o verbo aspirar. Ele pode significar cheirar, né? E aí, nesse caso, a relação dele com o seu complemento será sem preposição, mas ele também pode significar desejar. E, nesse caso, terá a necessidade da preposição a. Então, vamos aos exemplos. A menina aspirou o perfume das flores. Então, aí, cheirou, né? Então, aí não tem necessidade de preposição. Já no caso de desejar, o homem aspirava a um cargo melhor, ou seja, desejava um cargo melhor. E aí, nesse caso, há a necessidade da preposição a. Então, fiquem ligados também no significado dos verbos, ok? Bem, aqui a gente tem alguns casos, de regência verbal que são feitos aí de forma errada. Essa relação aí entre o verbo e os seus complementos não são utilizados adequadamente por muitos falantes. Então, vamos ver o que é certo e o que não é, tá? Vamos começar pelo verbo confiar. Então, o verbo confiar, ele pede a preposição em. Então, ele é o único em quem podemos confiar. Mas, normalmente, as pessoas falam assim, ele é o único que podemos confiar. E aí, não está correto, tá? O verbo referir-se, né? Vamos pedir aí, ou melhor, vamos precisar aí da preposição a. Essa é a música a que me referia. E não, essa é a música que me referia. O verbo precisar, ele pede a preposição de. Olhem aí. Compre todos os itens de que precisamos para a festa. Mas olha como geralmente se fala. Compre todos os itens que precisamos para a festa. O verbo passar pede a preposição por. Então, ficou marcada pelos sofrimentos porque passou. E não ficou marcada pelos sofrimentos que passou, né? O verbo acreditar pede a preposição em. Há poucas coisas em que acredito. Mas olha como se fala. Há poucas coisas que acredito. Morar pede a preposição em. Então, o correto é em que rua você mora? E não que rua você mora. Então, vocês observem aqui que a gente comete muito erro de regência verbal, né? Então, fica aí a dica, vamos ficar ligadinhos na hora de praticarmos aí a regência verbal no dia a dia. Dúvidas ainda? Nossa, então a gente vai lá na apostila do primeiro bimestre, o assunto está lá na página 63, tá bom, pessoal? Bem, agora vamos falar sobre os termos essenciais da oração. Vimos que uma oração ela é formada por dois elementos, basicamente,
que é o sujeito e o predicado. O sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, né? E o verbo vai sempre concordar com ele. E o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito e o verbo faz parte do predicado. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Godofrino estava tranquilo. Então, de quem que eu estou falando? Do Godofrino. Então, ele é o sujeito. E o que eu estou falando desse sujeito? Ele estava tranquilo. Então, aqui eu tenho o predicado. No segundo caso, nós temos assim, ó. Ficaram velhas todas as minhas amigas. De quem eu estou falando? De todas as minhas amigas. Então, aqui é o sujeito. E o que eu estou falando desse sujeito? Que ficaram velhas. Então, aqui é o predicado. Um outro ponto muito importante aqui nesses exemplos é a posição do sujeito. Observem, no primeiro exemplo, o sujeito vem no início da frase. E aqui nós temos uma ordem direta. Primeiro sujeito e depois predicado. Já no segundo caso, o sujeito vai para o final da frase. E aqui nós temos uma ordem inversa. Então, fica a dica, nem sempre a oração vai começar com o sujeito, ok? Então, o sujeito também tem uma classificação, né? A gente tem o sujeito expresso, que é aquele que vem escrito na oração, e aí ele pode ser simples ou composto. Quem vai determinar essa classificação é o núcleo do sujeito. Lembra, gente? Núcleo é aquela palavrinha principal, aquela palavrinha que eu não posso retirar. Então, se eu só tiver um núcleo, o sujeito vai ser simples. Se eu tiver 2 ou mais núcleos, o sujeito vai ser composto. E para o sujeito que não vem expresso na oração, né? Ou seja, ele não vem escrito na oração. Ele pode ser oculto, ele pode ser indeterminado, ou ainda a gente pode classificá-lo como inexistente, no caso aí das orações sem sujeito, tá bom? Oculto é aquele sujeito que, embora ele não esteja expresso, ele não esteja escrito, eu consigo identificá-lo pela desinência verbal, pelo verbo, né? Então, vou ao cinema. Ora, quem vai ao cinema? Eu. Embora eu não tenha falado, é possível identificá-lo. Então, nesse caso, temos o sujeito oculto, que também recebe o nome de elíptico, né? De desinencial e de implícito, ok, gente? A gente tem agora, logo em seguida, o indeterminado. Ele também não vem expresso. E ele, diferente do oculto, não pode ser o melhor. A gente não consegue identificá-lo. Por isso que ele é indeterminado. Então, quando eu falo bateram na porta, eu sei que alguém praticou a ação, mas eu não consigo saber quem bateu. Então, o verbo não me permite identificar. Então, daí o sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente é aquele que não existe, né? Tem alguns livros que nem consideram essa classificação, porque se é inexistente, não existe. Mas, para alguns gramáticos, a gente tem aí essa classificação e por isso que eu trouxe. Então, o sujeito inexistente, né, vai ser considerado assim naquelas orações sem sujeito. E quando que eu tenho uma oração sem sujeito? Quando essa oração tem um verbo impessoal, né? Que são aqueles verbos que indicam fenômeno da natureza ou que tem alguma característica que o torne impessoal, tá bom? E o predicado? Então, a gente tem 3 tipos de predicado. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá bom? Então, vamos ver um esqueminha aqui, ó. Predicado verbal, ele é formado por um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, que pode ser direto, indireto, ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e não pode ter predicativo, ou seja, sem predicativo. Então, eu vou ter no predicado verbal um verbo de ação, né? Sem predicativo, ok? No predicado nominal, a sua estrutura será formada por um verbo de ligação mais um predicativo, ou seja, eu vou ter um sujeito, eu vou ter um verbo ali só ligando o sujeito ao seu predicativo, que é a sua característica. Então, quando eu falo Ana está triste, ora, esse está ligando aí Ana ao triste. Então, tá ligando Ana ao seu predicativo, tá bom? E o predicado verbo nominal, então,
Esse verbo vai ter as características dos dois anteriores. Ele vai ser um predicado que vai ter um verbo de ação, que no caso aí é um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? Mais um predicativo. Então, no predicado verbo nominal, obrigatoriamente, a gente precisa de um predicativo e de um verbo de ação. Beleza, gente? Então, fica o esqueminha para lembrá-los de como a gente classifica aí os predicados, ok? Mas ainda restou dúvida? Então, vamos lá na apostila do segundo bimestre, que o assunto está lá nas páginas 35 e 78, tá bom? E a partir de agora, vamos para os nossos exercícios, porque é exercitando que a gente aprende. Então, vamos lá?